Muito bem, vamos lá então, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos agora para o item número 4. A quem muito foi dado, muito será pedido. Um tema importante para o nosso estudo, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. Deixa eu ver rapidamente aqui, é o item número 10, na verdade, né? Eu não alterei ali na nossa descrição. Então, o item número 10. A quem muito foi dado, muito será pedido, ou em outras traduções, como é o caso aqui do Evangelho segundo o Espiritismo da edição CELD, muito se pedirá àquele que muito recebeu. A ideia é a mesma, apenas uma mudança na estrutura da frase, mas é apresentado para nós aqui por Kardec duas passagens importantes dos Evangelhos, livro de Lucas, capítulo 12, e depois livro de João, capítulo 9. A gente vai então para a leitura dessas duas passagens e a partir dela vamos então para a análise daquilo que Kardec apresenta para nós, para as nossas reflexões. Olá, Flatião. Item número 10, então, do livro de Lucas. O servidor que conheceu a vontade do seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo de sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. Então, uma frase, uma passagem dos versículos 47 e 48, bastante significativa, para nós espíritas em especial, que estamos constantemente sendo lembrados desse pensamento, exatamente pela quantidade de estudos, né, e que nos levam também a muitas reflexões, de leituras de livros, de mensagens, das palestras de que nós participamos, dos trabalhos que também nos ajudam na fixação desses ensinamentos. E é então essa mudança que nós promovemos, né, a partir dessa reforma, ela chega para nós de uma forma mais clara, quanto maior é a facilidade do entendimento que nós apresentamos dessas ideias. Significa, então, que estarmos constantemente sendo influenciados por essas ideias faz com que desperte em nós um senso de responsabilidade muito maior. Começamos inicialmente a despertar nossa consciência sobre a nossa realidade de espíritos imortais que somos, de leis que regem a nossa existência, dos ambientes onde nós nos desenvolvemos, um ambiente material, um ambiente espiritual, né? Embora estejamos sempre envolvidos pelo mundo espiritual, o nosso desenvolvimento ele se torna mais específico de acordo com as experiências que nós vivemos nesses dois ambientes, né? Então nós temos experiências bastante focadas no mundo material, estamos encarnados, envolvidos por atividades, por responsabilidades, por relacionamentos, e no mundo espiritual nos desenvolvemos também vivenciando experiências bastante distintas, muitas vezes, daquilo que nós vivemos como encarnados, né? Com maior lucidez, principalmente, diferentemente das restrições que nós sofremos aqui no mundo material, em virtude de estarmos vinculados a um corpo material. Então, conhecimento de leis, responsabilidades, entendemos a trajetória evolutiva, né? Nós nascemos, nos desenvolvemos, né? Até a palavra nascimento acaba sendo insuficiente para explicar
a forma como nós surgimos no universo, nós somos criados, nós somos gerados, nós nascemos, né? Qual seria exatamente o melhor entendimento para todos nós? Então a doutrina espírita nos traz essa realidade. Não simplesmente nascer do nada, depois morrer e viver uma condição eterna, mas mostra para nós uma trajetória muito detalhada. Embora não conheçamos o início dessa jornada, nós vamos tendo consciência de que a maneira como nós vivíamos primitivamente, desenvolvendo sentidos, desenvolvendo valores, também desenvolvendo nosso intelecto, fomos então participando de diversas atividades, vivenciando etapas diferentes, ora encarnados, ora desencarnados, num tempo maior, num tempo menor, vivendo experiências bastante distintas, muitas vezes, umas das outras, para chegarmos aqui hoje. Estamos nesse dia, nesse ano, com essa idade, com esse grau de consciência que nós temos hoje, dando para nós a possibilidade de assumir cada vez mais responsabilidades com relação às nossas ações. O Fletcher colocou, mas sabe o que acontece, Fletcher? Queria viver o lado espiritual com mais intensidade, mas fica complicado com contas a pagar. Dá a impressão de que o fato de nós estarmos encarnados, vivendo as responsabilidades que a vida material exige de nós, dá a impressão de que nós nos desconectamos completamente do mundo espiritual. O lado espiritual ele se desenvolve não no ambiente onde nós estamos, mas na forma como nós vivemos cada uma das nossas experiências. Muitas vezes nós encontramos espíritos que estão desencarnados, que vivem com grande intensidade compromissos do mundo físico, se esquecendo que estão desencarnados. Mas então esse aspecto espiritual nosso, se eu tenho contas para pagar, o fato de eu trabalhar com dignidade e cumprir as minhas responsabilidades faz com que desenvolva em mim elementos de virtude que dizem respeito ao lado espiritual. O indivíduo que trabalha, por exemplo, na atividade que você tem, trabalha num hospital, trabalha numa escola, trabalha numa padaria, tem as atividades domésticas para cuidar, não importa onde ele trabalha. O que faz diferença para desenvolver o seu aspecto espiritual é o modo como ele trabalha. Porque a gente pensa assim, não, eu tenho que desenvolver meu lado espiritual, eu tenho que me aposentar, eu tenho que parar de trabalhar e tenho que me enfiar numa igreja, num centro espírita, numa sinagoga. Muitas vezes estar nesse ambiente é uma mera ilusão. Porque ele vai vivendo aquelas experiências místicas, exteriores, superficiais, dogmáticas, que nada dizem respeito à sua evolução espiritual. E muitas vezes você diz assim, olha, eu não tenho tempo de frequentar a igreja, porque minha vida é muito corrida, minha vida é muito cheia, e ali você vivendo dignamente, você se desenvolve muito mais espiritualmente do que aquele que participa de atividades religiosas. Então a gente não importa o que a gente faz, o que importa então novamente é como a gente faz as coisas. São esses aspectos de virtudes, essas qualidades que nós tentamos desenvolver, que vai fazer realmente a grande diferença. Então, mais uma vez, quem frequenta um templo religioso não garante a sua evolução espiritual. O que vai garantir é exatamente o modo de viver dentro desses elementos de virtudes. Porque vamos supor que o indivíduo faz ali as suas atividades, no seu cotidiano, no seu trabalho, e aí então ele é pego de surpresa e acaba desencarnando. O que ele vai levar dentro da sua bagagem é exatamente as virtudes que ele conquistou durante a sua existência material, ou a sua existência no mundo material, e não aquilo que ele conquistou. Eu tinha responsabilidade, eu tentava cumprir meus compromissos, eu tentava colaborar para fazer com que o mundo fosse melhor. No mundo espiritual ele vai ser visto exatamente pelo trabalho que ele realizou. Então nós todos os dias, em qualquer lugar, não importa onde, não importa quando, nós temos sempre a oportunidade de desenvolver esse nosso aspecto espiritual. Porque como eu falei para vocês, o fato de nós estarmos encarnados não nos desconecta do mundo espiritual. Até porque nós somos espíritos, é impossível fazer essa separação.
Agora, a grande ilusão que infelizmente nós vivemos é que ao estarmos aqui no mundo material, estarmos aqui encarnados, nós deixamos de perceber essa realidade espiritual. Então eu vou vivendo de acordo com as leis do mundo, de acordo com as necessidades do mundo, e eu penso assim, olha, eu não preciso ficar me colocando como bonzinho, porque o mundo não é bonzinho com ninguém, então eu tenho que conquistar meu espaço, e eu vou fazer isso de uma forma agressiva, porque eu quero impor a minha vontade. E depois eu penso no que eu vou fazer quando eu chegar no mundo espiritual. Essa é a grande ilusão que todos nós vivemos. Porque eu posso tomar aquilo que pertence ao outro, eu posso destruir aquilo que está à minha frente, eu posso matar aquele quem eu quiser, eu posso ser agressivo, porque isso não tem problema e no mundo espiritual eu resolvo. Então a doutrina espírita nos mostra essa realidade, que eu não estou fazendo alguma coisa aqui agora como uma pessoa de bem, pensando naquilo que eu vou ganhar. Porque na verdade eu já estou ganhando, ou estou perdendo. Porque a ilusão que a gente tem é assim, você participa de uma atividade religiosa fazendo um planejamento para aquilo que você vai receber no futuro. Como se fosse ali a sua aposentadoria espiritual. Eu pago o meu carnezinho todos os meses para garantir a minha aposentadoria futura. Então a gente vai vivendo agora tentando fazer aquela economia, aquela poupança, aquele trabalho de previdência para aquilo que eu vou receber futuramente. E a doutrina espírita diz exatamente o contrário. Que tudo aquilo que você faz, você tem uma resposta imediata. O futuro que você vai ter, nada mais vai ser do que a continuidade daquilo que você faz agora. Eu começo a agir com dignidade hoje, tenho uma vida que me proporciona essa paz de espírito, e quando eu desencarnar, eu vou continuar tendo a mesma paz de espírito que eu vivia antes. Bom dia, Ligeirinho, fraterno, João. Então por isso que essa ilusão que nós temos, eu estou aqui preparando o meu futuro. Não, você está vivendo o seu presente. Porque o seu futuro vai ser a continuação daquilo que você tem. Se por acaso eu não tenho essa preocupação de viver esse futuro espiritual, porque eu não acredito, porque eu não me importo, não faz diferença as minhas razões. Mas eu começo a viver egoisticamente, apenas pensando nos prazeres que o presente, que essa realidade pode me oferecer, certamente isso vai me trazer sofrimento, embora eu não reconheça isso. Vou proporcionar, vou causar da mesma forma sofrimento para os outros, e ao chegar no mundo espiritual eu vou continuar sofrendo isso. Então não pensemos naquilo que o futuro vai me proporcionar, se eu não me preocupar com o presente daquilo que ele me proporciona agora. Exato essa ideia de que no futuro, não, porque depois o mundo vai se transformar, porque Jesus vai chegar, etc. e tal. É uma doce ilusão que nós agora, por isso que a quem muito foi dado, muito será pedido, a quem muito foi dado, muito será cobrado, essa consciência que nós temos dessa realidade, faz exatamente com que nós entendamos que aquilo que nós estamos vivendo hoje é exatamente aquilo que nós precisamos viver agora. É a nossa realidade, são os nossos compromissos, e isso não nos isenta de forma alguma das responsabilidades de espíritos que somos, como espíritos que nós somos. O Brás lembrou, né, a escravocrata lá em Nosso Lar, cobrando o dinheiro que deu ao padre Amâncio, né, para comprar um lugar no céu. A gente vê, no caso, né, Brás, é uma personagem marcante por ter vivido essa realidade aqui no mundo material, numa época escravagista aqui do Brasil, mas quantos de nós hoje nos iludimos, dizendo assim, não, mas eu sou médium, eu trabalhei lá no centro espírita, e por ter trabalhado eu vou receber a minha recompensa. Então, mais uma vez, não é o que eu fiz,
mas é o modo que eu fiz, o que me motivou exatamente a fazer aquilo. Eu trabalhei no centro espírita, eu participei daquela atividade, porque existia em mim aquela semente da caridade, com a vontade realmente de ajudar o próximo, ou eu fiz isso como barganha? Porque se foi como barganha, isso não fez de mim uma pessoa melhor. Mas eu fiz caridade. Não, você não fez caridade, você comprou de uma forma ilusória o seu espaço no céu. E o céu não pode ser comprado. A posição que você vai ocupar, ela estará de acordo com aquilo que você é. Então por isso que o que importa para nós é o que nós vivemos agora, e o que vem no futuro espiritual é uma consequência. É a continuidade daquilo que nós estamos vivendo. A Miriam colocou as contas, são reflexo de um benefício que recebemos e utilizamos, e como lidamos com isso, faz parte do meu lado espiritual, penso eu. Até na fila do banco exercitamos a tolerância, a coletividade, em qualquer, eu falei para vocês já numa outra oportunidade, em qualquer atividade que você esteja exercendo, ali você está se desenvolvendo ou está se prejudicando. Existe aquela ideia de que uma pessoa produtiva, aqui no mundo material, é aquela que trabalha e que ganha muito dinheiro. E aí nós nos orgulhamos, né? Porque eu trabalhei naquela empresa, porque eu tenho essa posição, e aquela pessoa que exerce atividades mais simples, atividades mais humildes dentro de um mercado de trabalho de uma sociedade, ou aquele que se desenvolve dentro de atividades domésticas. Então não importa o que você faz, se você tem aquela função, aquele cargo, é porque você tem competência intelectual para isso. Agora o que precisa ver é se você tem valores suficientes para honrar aquelas responsabilidades. Já que quanto maior é a sua posição dentro de uma instituição, maiores são as suas responsabilidades, não apenas com relação à própria empresa que te contratou, mas a todas as pessoas que dependem da sua posição, como superior que ele é e como subordinados que são. A empresa presta serviço, a empresa emprega. Se você tem um cargo alto, ótimo, então presta atenção nisso. Porque o seu egoísmo, a sua arrogância, o seu orgulho, será um prejuízo para você e que, por consequência, vai se desdobrar por todo o prejuízo que você causou nessa cadeia de subordinação que depende de você. Então não importa o que nós fazemos, o que importa é como fazemos. Muitas vezes nós chegamos aqui no mundo material com tarefas específicas para o nosso desenvolvimento pessoal. Não temos pessoas, por exemplo, que vivem acamadas, passando a vida lutando para superar uma doença, uma dificuldade? O compromisso dela não é se destacar na sociedade. É um compromisso de autorrenovação, de autotransformação. Não temos aquelas pessoas que nascem, constituem uma família e vivem em função da família? Eu tenho que trabalhar para a minha família, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar de um familiar que tenha dependência. A sua missão é com aquelas pessoas, com aquela família, com aquelas responsabilidades. Futuramente, quando você se libertar desses compromissos que são mais limitados a esse círculo pessoal, aí então você vai poder alçar voos mais altos dentro da sociedade material. Do contrário, não temos aquelas pessoas que têm uma programação reencarnatória dizendo, olha, você vai reencarnar, o seu compromisso é cuidar da sua família porque você vai ter espíritos que tiveram dificuldades com você no passado e essa vai ser a sua missão. E aí ele chega aqui no mundo material, se desenvolve, se forma e fala assim, ó, quer saber? Estou saindo de casa e vou viver minha vida. E aí então ele ocupa uma posição, ele compra isso, compra aquilo, se torna importante e volta para o mundo espiritual e fala, tá, agora você vai voltar e vai começar de novo aquilo que você não fez. Porque você não foi lá para ser uma pessoa importante. Você foi lá para resolver essas pendências. Esse era o seu compromisso principal. Aquilo que você fez naturalmente vai te trazer algum benefício de acordo com aquilo que você construiu. Mas a sua principal responsabilidade estava focada dentro da sua casa. Foi exatamente de onde você saiu.
A Paty colocou ali em cima, né? Semear e saber esperar. Crescer para colher o que semeou. Paciência, tolerância, resignação, principalmente. O imediatismo que vivemos, quer bênçãos antecipadamente ao merecimento. Também é a mesma coisa. O Brás lembrou lá em cima, né? Tem uma frase de Paiva Neto que diz: quem faz o bem nunca erra. E tem uma outra frase também, Brás, que diz assim: só erra quem trabalha. Então, se você por acaso falha, é porque você está produzindo. E quem não erra é exatamente aquele que não produz absolutamente nada, fica na inércia. O Elcio lembrou lá em cima, né, isso será mais observado por ser de alto escalão, né, a responsabilidade é muita dentro daquela posição que a gente comentou. Colocou também aqui, né, quando jovem esperava que meus superiores um exemplo de ser humano. Me decepcionei muito. E aí sim, a gente tem essa grande ilusão, essa expectativa de que aqueles que ocupam uma alta posição dentro de uma instituição são aqueles modelos de virtudes. Só que na verdade a gente encontra modelos de ambição, de ganância. E aí então vem o grande problema que nós sempre enfrentamos, né? Só se desilude quem se ilude. E aí então quando nós começamos a desenvolver essa lucidez de analisar o nosso mundo hoje, até mesmo, né, a gente lembra de uma frase que foi postada hoje, né, eu coloquei lá na nossa fanpage do espiritismo.net. Deixa eu pegar rapidamente ela aqui. A frase diz assim: auxilie o ofensor com bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Essa mensagem ela é bastante abrangente, porque ela diz a mesma coisa. Auxiliemos aquele que é arrogante, auxiliemos aquele que é autoritário, porque ele nos lembra exatamente como nós nos comportamos quando somos arrogantes e autoritários. Então, cada modelo negativo que nós encontramos na nossa frente e que nos afeta de alguma forma, se torna para nós um grande modelo, um grande instrutor, mostrando como nós somos quando nos comportamos daquela forma. Se eu já alcancei um nível evolutivo que me impede de agir dessa forma, então é simplesmente o exercício da caridade, de compreender a sua limitação, de compreender que ele não entendeu ainda, aquela pessoa não entendeu ainda as responsabilidades de ser um espírito encarnado ocupando determinada posição. Mas, de um modo geral, nós não somos tão virtuosos assim. Então, o indivíduo agressivo, orgulhoso, egoísta, arrogante, prepotente, aquele que muitas vezes é preguiçoso, aquele que muitas vezes é corrupto, todas essas situações que nós encontramos negativas no nosso dia a dia são modelos para mostrar como nós somos quando nos comportamos dessa forma. E se nós ficarmos atentos a isso, sem dúvida nenhuma seremos ótimos aprendizes. Mas não podemos nos iludir, acreditando que nós temos uma posição superior e os outros são inferiores porque erram, porque se nós estamos aqui, claramente já mostra a nossa realidade. Elcio colocou também aqui, né, o Espiritismo forma bases cristãs para edificação com Jesus, renovando o pensamento milenário que está incrustado em bases não sadias. Ou seja, é aquele instinto que nos traz, desde o início, elementos, né, características para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção. Só que esse tempo primitivo passou. E nós agora podemos nos desenvolver com mais liberdade, mas ainda trazemos em nosso inconsciente comportamentos daquela época. E não entendemos ainda que aquilo já não faz tanta diferença para nós. Hoje os nossos valores são outros porque os tempos também são outros. Continuando para nós aqui, a segunda passagem agora do livro de João, conforme Kardec destaca aqui. Vim a este mundo
disse Jesus, para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram e disseram: porventura nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas pelo contrário, vós dizeis: nós vemos. É por isso que o vosso pecado permanece. Aqui Kardec vai lembrar naturalmente o que é essa concepção de pecado, que é exatamente de comportamento equivocado, os erros que todos ainda praticam. E é a partir do item número 12, nós temos então aqui as explicações. Essas máximas acham sua aplicação principalmente no ensino dos Espíritos. Quem conhece os preceitos do Cristo seguramente é culpado se não os praticar. Mas além de o Evangelho, que os contém, não ser suficientemente difundido, a não ser entre as seitas cristãs, mesmo nessas seitas, quantas pessoas não o leem? E dentre as que as leem, quantas não o compreendem? Daí resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. Então aqui, essa explicação inicial para nós, Cunha, abraço, essa explicação inicial para nós, que fala exatamente sobre aquilo que nós aprendemos com a doutrina dos Espíritos. Essas máximas acham sua aplicação principalmente no ensino dos Espíritos. E aí então nós temos, dentro do universo cristão, contatos contínuos com os ensinamentos de Jesus. E aí nós utilizamos essas mensagens que são contidas, que estão contidas principalmente no Evangelho, encadernado na Bíblia. Nós temos aquela ideia, bom dia, Gil. Nós temos aquela ideia de que estarmos em contato com esse objeto, porque o livro nada mais é do que um objeto, e recitando esses versículos, decorando essas passagens, já seriam o suficiente para alcançarmos essa condição de espíritos elevados ou de alcançarmos aquela salvação prometida. E nos esquecemos daquilo que é o mais importante, que é a vivência. E a vivência é para nós um grande desafio, principalmente no mundo como o nosso, no mundo tão diverso, com relação a níveis evolutivos, a graus de consciência, a entendimento das pessoas, em opiniões. Dessas opiniões nós temos crenças diferentes, culturas diferentes. Então muitas vezes eu digo assim: eu sou um seguidor de Jesus. E quem não segue Jesus é um pecador e eu não me interesso. Quem segue outra religião não pertence ao mesmo grupo que eu. De cara já cometeu o primeiro erro. Por se achar numa condição superior, em detrimento de crenças diferentes dos outros. Então ele diz assim: eu frequentando esse ambiente, eu estou, mas você não está. Eu vou, mas você não vai. Eu sou e você não é. Segurando essa obra em mãos, com todas as mensagens decoradas, com todas as mensagens já repetidas tantas e tantas vezes. Mas sabe o que acontece, Brás? Muitas vezes você decora, e aí vem exatamente essa aplicação desse ensinamento que nós temos hoje. Muitas vezes uma pessoa aprende esse conceito e ela, pela sua capacidade, pelo seu desenvolvimento, não consegue ver a abrangência dessa situação. Então ele vive aquilo que para ele é uma realidade. O erro que essa pessoa comete é um erro atenuado pela sua limitação. Enquanto que outros se colocam na condição de mais esclarecidos,
e fazem muitas vezes julgamentos equivocados, tendo consciência de que esse julgamento não deve ser feito. Esses são os que mais erram. Então é importante que quando nós olharmos o mundo à nossa volta, nós observemos o grau evolutivo que cada um se encontra, para entender o seu comportamento. Porque você erra pela ignorância, você erra pela arrogância. Só que não são apenas esses dois extremos. Algumas vezes você é um indivíduo orgulhoso, mas dentro desse orgulho existe muito mais ignorância do que arrogância. Então entendemos o seguinte, nós olhamos para o mundo hoje, cada um agindo ao seu próprio modo, cometendo ali os seus erros, bom dia, professor, cometendo os seus erros e os seus acertos, e no seu devido tempo ele vai alcançar o entendimento. E aí cabe a nós, individualmente, nos olharmos diariamente no espelho e nos perguntarmos de que tipo de pessoa nós estamos nos tornando. Porque a única pessoa que nós temos controle pleno para tomar decisões e para promover transformações somos nós mesmos. Então de nada adianta nós ficarmos apontando por que fulano faz, por que fulano erra, por que fulano é ignorante, coisa e tal, se eu não me observar. É evidente que a minha participação numa sociedade deve procurar transformar o ambiente, transformar as pessoas para aquilo que existe de melhor, assim como nós estamos nos autopromovendo. Mas o foco principal é que tipo de indivíduo eu sou diante daqueles que cometem erros ainda. Eu sou o grande juiz ou eu sou o grande carrasco? Porque dentro da doutrina nós vemos muito isso. Quantas vezes nós temos aqueles que se consideram autoridades no assunto e só o fato de se considerar autoridade já cometeu o primeiro erro. Não se fala sobre humildade, sobre simplicidade, sobre espíritos vivendo em mundo de provas e expiações. Que suposta autoridade é essa que nós nos atribuímos? Eu trouxe para vocês uma visão dentro de um assunto que nós tratávamos numa certa oportunidade, imaginando, por exemplo, que o nosso planeta é aquele grande lixão, aquele grande depósito de resíduos que existem nas grandes cidades. E é engraçado que nós vemos as pessoas vivendo no meio daquele lixão, e tem aquele que sobe no topo da montanha dizendo assim: eu sou especial, porque eu estou aqui no alto e vocês estão aí embaixo. E ele não se deu conta que ele está no alto de uma montanha de lixo. Ou seja, no mundo de provas e expiações como o nosso, se você está no mundo de provas e expiações, significa que você é um espírito falho, ponto. Se você fosse um grande missionário, seria diferente. Mas aí você teria uma posição especial, realizando trabalhos especiais, de uma forma também especial. O que seria uma exceção no nosso mundo. Mas estarmos aqui hoje já mostra que nós temos débitos e falhas. Então que suposta arrogância é essa? De eu entrar, por exemplo, no auditório de uma casa espírita, de uma instituição, e começar a falar como autoridade de que eu fosse uma pessoa especial. Você é um espírito de provas e expiações, meu camarada. Que ilusão é essa que você acha? Então esse nosso orgulho já mostra a falha do nosso caráter. Então precisamos sempre manter essa nossa vigilância para não nos deixarmos levar por essa tentação de queremos nos iludir. Porque o grande conhecimento que nós mostramos desses ensinamentos que nós estamos vivendo, ele virá sempre através de uma prática, nunca através de palavras. Então eu posso ter um bom discurso, eu posso demonstrar um bom conhecimento, ótimo. Isso significa que o seu cérebro é muito bem dotado de uma capacidade de memória, de articulação de ideias. Mas são nas nossas ações no dia a dia que isso vai ser mostrado. É no silêncio das nossas práticas que as virtudes vão, então, se manifestar. É como se nós pudéssemos criar aquela imagem de que quando nós trabalhamos de fato no bem, nós brilhássemos, irradiasse de nós aquela luz,
aquela luz dourada, bonita, né, como nós imaginamos que assim são os espíritos elevados. Então, quando nós estamos trabalhando, essa luz está constantemente irradiando. Trabalhando dentro de casa, trabalhando na rua, trabalhando dentro de uma assistência social, dentro dos nossos compromissos e obrigações, dentro das nossas instituições. Muitas vezes eu faço um trabalho dentro de uma casa espírita, numa palestra, num estudo, e faço isso de boa vontade, e faço isso consciente de que eu estou tentando fazer as coisas funcionar. E ali então eu começo a irradiar essa luz. Mas muitas vezes nós ocupamos alguma posição em que nós ficamos completamente apagados. Eu estou dando pão para alguém que está passando fome, mas eu faço isso por uma obrigação, por uma barganha. E aquela luz simplesmente não brilha absolutamente nada. Estou no alto, né, de um auditório, de uma igreja, de um grupo espírita, completamente apagado. Isso me faz lembrar aquela passagem do livro Libertação, de André Luiz, quando ele faz uma descrição, acompanhando uma jovem obsidiada a uma igreja, né, onde ela queria fazer as suas preces, participar ali das atividades religiosas, né, de acordo com suas crenças. E aí então André Luiz fez uma descrição daquilo que ele observava das pessoas que estavam dentro da igreja. E via que muitas vezes pessoas estavam ali de corpo presente. Margarida, o nome dela, Tuti, bem lembrado. Pessoas estavam ali de corpo presente, mas com suas mentes completamente apagadas. Enquanto que outras pessoas estavam ali irradiando aquela luz porque estavam conectados com o mundo espiritual num estado sincero de oração. Então, quantas vezes nós estamos de corpo presente diante de uma atividade, mas completamente desconectados do mundo espiritual pelo fato das nossas intenções não serem nobres? Como a gente já falou sobre caridade, estudando caridade aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo, né, não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, mas seria também importante inverter, não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda, para evitar qualquer tipo de bullying com os canhotos, né? Porque a mão esquerda, coitadinha, desde aquela época ela é sempre negativa. Pessoas que escreviam com a mão esquerda eram punidas, perseguidas, eram criticadas, né? Então vamos fazer o contrário também, não saiba a sua mão direita o que faz a beleza da esquerda, né? Então quando se fala sobre essa parte de caridade, independente da sua motivação, do que te leva a praticar a caridade, aquele que recebe sempre vai ser beneficiado, mesmo que eu faça isso de má vontade. Mas eu, que sou o executor, que poderia me beneficiar desse trabalho, acabo ficando completamente estagnado diante da minha condição, porque a minha motivação não foi nobre. Então a gente vê que aquilo que nós fazemos, a grande diferença que faz é o modo como nós fazemos, seguindo aquele pensamento anterior que nós trouxemos. Aqui então, vamos lá. Continuando para nós. O ensino dos espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para colocá-las ao alcance de todos, tem como característica particular o não ser circunscrito. E assim cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, porquanto os espíritos se comunicam por toda parte. Um detalhe importante também que a gente lembra, e eu já reforcei sempre isso para vocês, bom dia pessoal que chegou, que eu não cumprimentei, é que nós já colocamos anteriormente, quando nós falamos de uma obra como o Evangelho segundo o Espiritismo, que contém explicações de passagens dos Evangelhos, esses ensinamentos não devem ficar restritos a essa obra. Uma mensagem que nós ouvimos, por exemplo, esses tantos livros de mensagens que nós lemos no meio espírita, obras, por exemplo, de espíritos como André Luiz, como Emmanuel, como Joana de Ângeles,
Meimei, e Filomeno de Miranda, e tantos e tantos e tantos outros espíritos que trazem mensagens importantes, trazendo instruções daquilo que nós aprendemos nos evangelhos. Esses livros, essas passagens, são também extensões dos ensinamentos evangélicos. Então a gente vai dizer assim, olha, eu já li livros como Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Conduta Espírita, Sinal Verde, e tantos outros livros de mensagens, mas eu nunca li o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente, naquela nossa condição meio orgulhosa, vai dizer assim, então você não leu os principais livros da codificação. Na verdade, todos esses livros trazem para nós instruções que constam nos ensinamentos dos evangelhos. A obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro que concentra de uma forma mais específica as análises a respeito dessas passagens. Então nós estamos analisando as passagens dos evangelhos, mas os ensinamentos cristãos estão disseminados por toda parte, até mesmo fora do cristianismo. Pegamos um livro budista que fala sobre o amor, que fala sobre as virtudes. Não é a mesma coisa que Jesus disse? Se nós pegamos ali o Alcorão e começamos a ver as passagens trazidas por Maomé, que fala de amor, que fala de caridade, que fala de virtudes, não são ensinamentos cristãos? Não são os mesmos ensinamentos cristãos? Porque dizer que aquilo é um ensinamento cristão significa que o cristianismo, fora do cristianismo, não há salvação. E na verdade, como já trazido para nós dentro dos evangelhos, dentro da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. E não existe caridade cristã, caridade muçulmana, caridade budista, caridade umbandista, caridade espírita. Caridade simplesmente é a expressão do amor. E o amor se manifesta onde haja boa vontade. Não tem a passagem, bem-aventurados os homens de boa vontade? Então nós vemos que esses ensinamentos estão em toda parte. E aqui, conforme Kardec coloca para nós, mais uma vez, olha só. O ensino dos espíritos que reproduz essas máximas sob diferentes formas está falando dos ensinos dos espíritos. E os ensinos dos espíritos estão em toda parte, sem nenhum tipo de rótulo. Tem como característica particular o não ser circunscrito. Ou seja, não é somente aquele grupinho que recebe esses ensinamentos. Assim, cada um, letrado ou iletrado, ou seja, ele pode ser uma pessoa bem instruída ou uma pessoa ignorante dentro do universo intelectual acadêmico. Crente ou incrédulo, ele pode ter uma religião ou ele pode ser uma pessoa ateia. Lembrando mais uma vez que ateísmo não está endemoniando uma pessoa e tampouco questionando o seu caráter. O ateísmo diz respeito a uma crença dentro dos padrões religiosos que nós temos hoje. Cristão ou não, não importa se ele segue os ensinamentos de Cristo, ensinamentos cristãos, ou se ele tem outra religião. Qualquer um pode recebê-lo, porquanto os espíritos se comunicam por toda parte, seja de uma forma ostensiva, seja de uma forma intuitiva. Não temos ali os indivíduos, os mensageiros, que trouxeram para nós várias doutrinas diferentes? Quem foram as suas inspirações? Ou quais foram as suas inspirações? Por isso, então, nós temos que os espíritos estão trazendo esses ensinamentos virtuosos para todos nós. Nenhum dos que o recebem, diz aqui Kardec, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância. Pode desculpar-se pela sua falta de instrução,
ou pela obscuridade do sentido alegórico. Cada mensagem que nós encontramos hoje, de pessoas comuns. Você vai, por exemplo, no Google e coloca ali frases filosóficas. E aí temos ali vários nomes, várias pessoas que trazem pensamentos importantes. Pensamentos que se destacam por esse conteúdo moral, por esse conteúdo virtuoso. Qualquer um é capaz de ter contato com isso. Até mesmo você dirigindo o seu carro e na sua frente tem um caminhão e no para-choque desse caminhão tem uma mensagem virtuosa. Cada vez que você lê aquilo e desperta você, acende em você uma pequena chama de virtude, você sai da ignorância, já que a luz nos tira dessa obscuridade, dessa escuridão. E quando você tem contato com aquilo, a sua mente, sem dúvida nenhuma, se expande. E como lembra Einstein para nós, uma mente que se expande jamais retorna ao seu estado anterior. Então você pode até dizer assim, olha, eu não faço porque eu não quero. Mas jamais você vai dizer, eu não faço porque eu não sabia. Porque esses ensinamentos estão disseminados em todos os lugares. É na publicidade, é numa novela, é numa frase pregada com imã na porta de uma geladeira, num calendário que você pendura na parede. Os ensinamentos estão aí. Tanto é assim que nós percebemos que já não é tão fácil você cometer um erro sem sentir aquele peso da culpa. Ainda que seja um peso que não te incomode, como por exemplo o indivíduo dentro da realidade, do contexto que nós vivemos hoje, o indivíduo que pratica a corrupção. Ele sabe que está fazendo errado, tanto que faz escondido. Ele sabia que era errado, ele sabia do prejuízo que ele estava causando, e mesmo assim ele o faz. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Esse indivíduo tem consciência da nossa justiça, tem consciência dos nossos valores, e mesmo assim ele opta em fazer. Diferentemente de quando nós voltamos no passado e encontramos aqueles indivíduos que agiam dentro de uma cultura, dentro de muitas vezes de um fanatismo, que ele fazia acreditando estar fazendo certo. Eu não concordava muito, mas eu aprendi que isso é o jeito certo de fazer. De pegarmos, por exemplo, dentro de um lar, os pais rigorosos com os filhos brigam, batem naquela criança, naquele jovem, obrigando-o a uma prática religiosa. Isso é muito mais ignorância do que maldade. Mas quem somos nós para julgar aquilo que se passa no coração ou na mente de uma pessoa? Mas, mais uma vez, esses ensinamentos se voltam para nós. O que eu faço tem muito mais importância para o meu desenvolvimento do que aquilo que os outros fazem. Esse esclarecimento que nós recebemos nos faz ter essa capacidade de julgamento. Obrigado, Cindizinha. Ter essa capacidade de julgamento, mas ao mesmo tempo também ter a indulgência, ter a tolerância, ter a paciência, ter a coragem, muitas vezes, de perdoar, o que é muito mais difícil. O perdão, ele depende de força e coragem. São os dois elementos mais importantes para alcançarmos esse estado. Kardec continua. Está aqui para nós. Portanto, aquele que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como uma coisa interessante e curiosa, sem que seu coração seja tocado, que não se torna menos fútil, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos ligado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais possibilidades teve de conhecer a verdade. Então isso nos coloca todos nessa condição de aprendizes, alguns aprendendo dentro de filosofias que são mais claras, outros tendo mais oportunidade de se desenvolver, outros não.
Nós simplesmente não sabemos a história daquela pessoa. Não sabemos de que forma que ela compreende aquela instrução que ela está recebendo. Mas quando nós temos a oportunidade de ter uma elucidação maior, isso traz para nós uma responsabilidade de mais peso. E aí então vem uma cobrança maior. Mais do que isso, diz Kardec que os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais merecedores de repreensão se persistirem no mal, pois frequentemente escrevem sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Porém, em lugar de tomarem para si as lições que escrevem, ou que veem escrever, seu único pensamento é aplicá-los aos outros, realizando assim essas palavras de Jesus: vós enxergais uma palha no olho do seu vizinho, e não vedes a trave que está no vosso olho. Então isso mostra para nós que, estudando a doutrina espírita também, nós que somos aprendizes, que somos estudantes, temos constantemente contato com essas mensagens. E aí nós lemos as mensagens dizendo assim: conheço uma pessoa que precisa ler isso. E o espelho está bem na nossa frente. Mas a gente está pensando naquele outro que precisa. Sem dúvida todos nós precisamos. Mas a nossa primeira ação, com relação àquilo que nós temos contato, que nós lemos, que nós aprendemos, é exatamente para nós mesmos. Se for médium, então, que recebe aquela psicografia, ou daquele que participa desse trabalho, ou daqueles que têm contato com essas mensagens, elas são para nós. E nós temos que fazer o bom uso dessa medicação, principalmente. E continua. Por essas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado? Jesus diz que a culpabilidade está na razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e realmente eram, a parte mais esclarecida da população, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito têm recebido. Mas também aos que houverem aproveitado os ensinamentos, muito será dado. E aqui a gente já entra naquele clássico pensamento, né, que muito foi dado, muito será pedido. Porque a gente sempre pega esses ensinamentos por um aspecto negativo. Lei de causa e efeito, a gente fala de erro e castigo. Ou crime e castigo, como dizia Dostoiévski, né? Então ele falava crime e castigo, causa e efeito. A gente sempre pensa no lado negativo. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A gente começa então a perceber claramente que nós temos essa visão meio que de um terrorismo espiritual. Por que terrorismo espiritual? Porque a gente pensa no mundo espiritual sempre num lugar de punição, num lugar de sofrimento, num lugar de castigo. E nós nunca pensamos, esse é um erro, um equívoco, exatamente pela forma como nós estamos sendo instruídos, e vimos sendo instruídos desde há muito tempo, pensando sempre que Deus é aquele Deus punitivo, aquele Deus severo, aquele Deus mosaico. Então a gente pensa assim, não, hoje nós temos um Deus amoroso, hoje nós temos um Deus que é considerado como um pai. Mas na verdade, nós ainda trazemos essas sementes, essas ideias, que nos colocam exatamente nessa condição de medo. Então quando nós falamos que as responsabilidades geram em nós um peso, que vai muitas vezes nos trazer sofrimento, nós nos esquecemos que uma responsabilidade bem cumprida
vai trazer para nós também benefícios para o nosso crescimento. E esse benefício nada mais é do que a conquista da felicidade. A responsabilidade bem cumprida, uma missão bem executada, um trabalho que tem bom resultado, vai ser revertido em felicidade, a felicidade que eu desejo alcançar, a felicidade que começa a nascer dentro de mim. A Angelina colocou: se eu tenho paciência, mais me vai ser pedido. A paciência, na verdade, é um benefício para você, Angelina, porque você vai ter capacidade de lidar com maior facilidade com os problemas que os outros apresentam. Então, na verdade, é você que vai conseguir impedir que os outros negativamente te afetem. E você vai ter que lidar com isso, porque nós vivemos num mundo muito diverso. Nós vivemos num mundo com diferentes níveis de compreensão. Há aqueles que compreendem bem, aqueles que não compreendem. Muitas vezes o indivíduo demonstra uma dificuldade de comportamento, de compreensão num aspecto, mas traz benefícios nos outros. E nós acabamos potencializando o lado negativo e esquecemos o lado positivo que aquela pessoa tem. Isso é fundamental para nós. Então observemos as pessoas por um conjunto de valores positivos e valores negativos, sempre percebendo que é um indivíduo que está num processo de desenvolvimento, num processo de aprendizado. Então a paciência, na verdade, é para você um antídoto contra aquilo que o outro tem de imperfeição. Quanto mais você se fortalecer nessa virtude que você conquistou, menos se sofre. Continua. Seria ético e moral, nos dois sentidos. Ético no sentido de um comportamento coletivo e moral no sentido pessoal. E isso faz com que você se desenvolva como indivíduo e como espiritual. Continuando. O primeiro pensamento de todo espírita, sincero, deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número de chamados. Pela fé que ele dá, também multiplicará o número de escolhidos. Então é aí que a gente começa, né? O chamado está ali presente para todos. É aquele banquete, principalmente, que diz respeito a essa nossa conquista, alcance que nós temos que chegar. Então, as crenças hoje, as escolas, que nós podemos chamar de muito mais do que escolas religiosas, mas escolas filosóficas, escolas morais, oferecem para nós caminhos importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Temos a oportunidade de fazer parte, de aderir a essas ideias. Temos a oportunidade de nos desenvolvermos a partir daqueles ensinamentos. Mas o fato de participarmos dessas atividades não nos coloca naquela condição de eleitos, que todo mundo se imagina pelo simples fato de participar fisicamente daquela instituição. Quando começamos, então, a vivenciar isso no nosso dia a dia, isso já não diz respeito àquilo que você acredita. Isso vai dizer respeito naquilo que você está se transformando. Então, essas instituições, elas não vão te dar um passaporte dourado garantindo essa felicidade que você espera alcançar. Assim como também uma escola que você frequenta, que te passa aquela instrução, não vai garantir o seu sucesso profissional. Você vai receber subsídios para que você faça o bom uso daquilo, faça a boa aplicação para conquistar o seu espaço e realizar os seus sonhos. A mesma coisa acontece com essas escolas filosóficas. Ela vai te oferecer instruções, vai te apontar direções, e a forma como você vai utilizar isso é o que vai fazer a grande diferença.
Algumas escolas são limitadas, algumas escolas são equivocadas, alguns alunos têm compreensões diferentes, sem dúvida nenhuma. Porque, na verdade, nós estamos aqui hoje, no mundo material, fazendo interpretações daquilo que foi trazido. E interpretação depende do ponto de vista de cada um, do seu grau cultural, do seu conhecimento. E é dessa forma que nós temos que pensar. Aquilo que você faz com o conhecimento que você tem vai depender exatamente da sua bagagem e da sua capacidade. E aí sim nos transformaremos em indivíduos mais virtuosos e alcançaremos essa felicidade que todos desejamos. Mas é uma felicidade difícil. São lutas difíceis, porque pelo fato de nós estarmos aqui encarnados, vivendo no mundo de provas e expiações, cada um trazendo a sua dificuldade familiar, cada um vivendo a sua dificuldade social, econômica, emocional, até mesmo espiritual. A gente lembra daquela ideia do homem integral que Joana de Ângeles proporciona para nós, falando exatamente sobre todos os aspectos que compõem a nossa personalidade. Se nós não tivermos condições de nos harmonizarmos em todos esses aspectos, certamente nós viveremos um grande sofrimento. Então, por isso, toda essa bagagem que a gente vai adquirindo diz respeito exatamente a essas transformações que nós desejamos. Aqui, então, a gente diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. São passagens importantes dos evangelhos, mas elas trazem, se elas não forem bem interpretadas, uma visão equivocada, acreditando, mais uma vez, como aquilo que nós conversamos no início, de dizer, por exemplo, que você vive aqui no mundo material em função de uma promessa espiritual, não compreendendo que a sua existência nesse local, nesse momento, já é para você um exercício de elevação espiritual. E não simplesmente eu vou viver aqui no mundo material para chegar no mundo espiritual e alcançar alguma coisa. Você já está alcançando ou perdendo nesse exato momento. E o mundo espiritual para nós nada mais é do que uma continuidade daquilo que nós estamos vivendo agora. Se você vive com sofrimento, com revolta, com impaciência aqui agora, não espere que no mundo espiritual você vai ter uma vida diferente. Você vai continuar sofrendo exatamente essas mesmas dificuldades. Então a nossa transformação, ela se dá de uma forma contínua. O ambiente onde nós estamos, seja o ambiente espiritual, seja o ambiente físico, o físico, só um instantinho, pessoal. Prontinho. Seja o ambiente espiritual, seja o ambiente físico, são para nós experiências diferentes. Mas não significa que isso, para nós, nos coloque em estágios diferentes de evolução. Aqui eu faço um tipo de tarefa. Beijão, Vidal, bem-vindo, meu amigo. Aqui eu faço um tipo de trabalho esperando algo que eu vou receber no futuro. Então, dessa forma que nós temos sempre que lembrar. Essa evolução se dá de uma forma contínua. Essa evolução se dá a cada momento, em cada trabalho. Cada opinião que você emite, cada tarefa que você executa, cada comportamento que você tem, vai dizer respeito exatamente ao seu estado evolutivo. Como diz André Luiz, de uma forma significativa, ele comenta que suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. E isso diz respeito a todas as situações do nosso dia a dia. Então, analisemos o nosso momento agora. Não esperemos, dentro dessa ilusão, fazer alguma coisa que no futuro você vai receber como recompensa. A sua recompensa é agora. O estado de felicidade que você vai conquistar começa a ser construído no seu dia a dia. Você não será feliz em determinado momento. Você já está construindo a sua felicidade ou a sua infelicidade exatamente nesse mesmo instante. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje,
Tomemos muito cuidado nessa interpretação que nós fazemos. Essa visão que foi trazida por Jesus a respeito daqueles que são escolhidos, daqueles que são eleitos, diz respeito a uma preferência de Deus para aqueles que são bonzinhos e para aqueles que não são recusados. Na verdade, Deus não escolhe. Somos nós que vamos nos afinizando cada vez mais. A felicidade, vamos dizer assim de uma forma romântica, de uma forma poética, ela é como o sol, ela brilha para todos. É você que se expõe ao sol, é você que conquista seu espaço ao sol. Não é o sol que te escolhe. O sol não vai escolher, eu vou iluminar esse, mas não vou iluminar aquilo. Então a ideia de eleitos, escolhidos e tudo mais, acaba sendo, na verdade, algo que acabava sendo, naquela época, algo importante, uma interpretação interessante para aqueles que tinham uma compreensão limitada, mas para nós hoje já não tem mais utilidade. Beleza, professor? Então, na verdade, nós não somos escolhidos, somos nós que nos apresentamos. Porque Deus não faz seleção. A seleção é natural exatamente por essas leis que vão nos afinizando cada vez mais. Então, de acordo com o conhecimento que nós alcançamos, com o conhecimento que nós conquistamos, isso para nós é uma bagagem, um instrumento importante para utilizarmos no nosso dia a dia. E quanto mais conhecimento nós temos, maiores são as responsabilidades que nós assumimos. E mais uma vez, termos responsabilidades não é algo negativo. Eu não tenho que ter medo de ter responsabilidade, porque ela vem exatamente de acordo com a capacidade que eu alcancei. Tiremos essa ideia do Deus punitivo, tiremos essa ideia de um Deus que castiga, de uma lei severa que sempre procura proporcionar sofrimento. Se eu cometo um equívoco, naturalmente eu terei um resultado negativo, mas que terei a oportunidade de me reconstruir. Se eu tenho uma ação positiva, eu vou colher os resultados positivos. Se nós temos alguma dúvida, mudemos algum comportamento que nós temos, que nós consideramos como sendo uma imperfeição do nosso caráter, e procuremos, durante um período, vivenciar de um modo diferente. E para isso, eu sempre trago para vocês esse modelo. Elejam o modelo de virtude para que vocês possam se espelhar. Escolham dentro do meio filosófico, do meio religioso, que todos nós vivemos, aquele indivíduo é para mim a representação da virtude. E se tiver num momento de dificuldade, pensemos o que ele faria nesse momento. Se nós sabemos que ele faria a coisa certa, procuremos fazer igual. Querem um exemplo disso, uma coisa muito prática? Exatamente, a educação. Todo mundo acha que castigo, na verdade, a lei nos coloca de volta naquela trajetória da qual nós nos desviamos. Querem um exemplo prático disso? Quando nós vemos uma foto de um político nas nossas redes sociais, quando nós vemos na televisão uma reportagem que mostra um político, que mostra um empresário envolvido nesse meio de corrupção, qual é o pensamento que nós temos? Já pensamos, tomara que ele seja preso, que ele é um mau caráter, que ele é um sarafrário e tudo mais. E aí vamos colocar o nosso modelo de virtude. Eu, como eu falei para vocês, eu gosto muito do Chico Xavier. Se ele estivesse assistindo aquela reportagem, vendo aquela foto, que tipo de comentário ele faria? Que tipo de pensamento ele teria naquela hora? Baseado naquilo que nós compreendemos desse espírito que esteve entre nós. Ele torceria para que fosse preso, desmascarado e sofresse e perdesse tudo? Se ele não faria isso, então eu também não faria. Também não farei. E assim a gente vai colocando parâmetros de comportamento para perceber exatamente aquilo que nós fazemos ainda como imperfeição e aquilo que nós podemos já fazer como virtude. Elejam o modelo de virtude que vocês possam se espelhar. Porque muitas vezes nós agimos de acordo com os nossos impulsos, acreditando fazer a coisa certa. Só que nem sempre a nossa coisa certa é realmente a coisa certa de acordo com essas leis que nós aprendemos.
No momento de dificuldade, o que fulano faria se estivesse em meu lugar? Se ele faria diferente, então eu também vou fazer diferente. Pessoal, fechando por aqui então o nosso trabalho de hoje. Estudamos. Pois é, sabe o que acontece, Cunha? Eu comento muito sobre isso, que Jesus, sem dúvida nenhuma, é nosso modelo. Mas ele é alguém numa condição tão alta, tão elevada, que é difícil para nós tentarmos nos espelhar naquilo que ele fez. Então é mais fácil a gente inicialmente baixar um pouco o nosso padrão e pegar alguém que fez parte do nosso cotidiano. Sem dúvida, dizemos assim, o que Jesus faria nessa hora? Jesus faria um monte de coisa. Mas o Chico Xavier, por exemplo, ele choraria no momento de dificuldade. Ele ficaria doente, ele sofreria muitas vezes. Jesus não, é um modelo de virtude que nós dificilmente conseguiremos alcançar. Então eu baixo um pouquinho a bola, começo por Chico Xavier, que tá bom. Quando eu conseguir me tornar um Chico Xavier, aí eu pego Jesus como modelo, porque aí eu posso me promover para essa condição mais elevada. Se Chico Xavier for alto, eu pego alguém do meu dia a dia, alguém da minha família, alguém que faz parte ali do meu meio. Sejamos assim um pouco contidos e humildes nesses reflexos que nós buscamos, né? Já está de bom tamanho, né? Então a gente começa assim, vamos começar devagar. Se eu conseguir me tornar o que fulano é, aí a partir dele eu pego o outro. De pegar, por exemplo, assim, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. Se a gente conseguir ser um desses dois, a gente já pode chegar assim e começar a pensar um pouquinho como Jesus. Então eu prefiro começar por baixo, né? Para a gente ir subindo gradualmente. Não adianta um atleta que está começando agora. Pois é, gotas homeopáticas. Não adianta a gente pegar um atleta que está começando agora e ele pegar como referência um atleta olímpico. Assim, você vai se dar mal, meu camarada. Primeiro, você vai ter que torcer pro Corinthians, tá certo? Você ainda vai gostar de churrasco. Você vai querer ser paulista tomando chuva. Olha só a referência que você vai ter. É melhor não, meu camarada. Vamos elevar um pouquinho mais o nível, né? Mas ser corintiano é bom, te garanto, hein? Falou então? É isso aí, gente. Passando por aqui então, eu vou passar para o nosso amigo Hermes. Mas façam isso, eu levo muito isso a sério. Eu falo para vocês assim, não estou de brincadeira, mas ter essa referência é fundamental. Eu utilizo isso de uma forma muito verdadeira, muito sincera, naqueles momentos de dificuldade. Legal, Fernanda, muito bom ter vocês aqui. Naqueles momentos de dificuldade, é a hora que você tem a sua tábua de salvação. O que faria nessa hora? Tá valendo, tá valendo. Cada um pega ali a sua e vamos em frente. É a nossa tábua de salvação nos momentos mais difíceis que nós temos, no momento em que nosso caráter é colocado à prova. Essa é a nossa referência. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje. O próximo tema que nós vamos estudar serão as instruções